Destino é bem importante porque a obra está ligada àquele que a formou. Isso não está relacionado a tempo e espaço. Então, quando fala assim que os moinhos de Deus moem devagar, então está relacionado assim, aquilo que plantas hás de colher. Então essa condição assim, que todo mundo sabe, mas que poucas pessoas têm refletido sobre as consequências, sobre o descuido, então o propósito é bem importante assim, porque em muitos casos, quando chega em idade que já tem muitas décadas, então a pessoa agora quer um propósito. Mas para ter esse propósito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter a base certa. E a base certa a gente vai observando assim, e que nenhuma localidade tem. Porque todo um trabalho que uma pessoa desenvolve, trabalho do centro motor, trabalho com o centro intelectual, trabalho com a construção, não trabalha em honra ao Criador, sempre trabalhando para as pessoas. Então o que ele vai colher? Vai colher das pessoas. E é bem importante assim. O nosso jeito, a nossa maneira é de querer com que as pessoas nos reconheçam. E o reconhecimento não é com as pessoas, é comigo. Então, para que eu me encontre com saúde, para que eu tenha paz no futuro, não tenho que ter o reconhecimento das pessoas. Isso fica bem fácil assim da gente observar em pequenas funções. No jardim bem cuidado, aquele que cuidou bem daquele jardim, ele não fica falando que aquele trabalho foi dele, porque ele sabe assim que a semana seguinte, aquele trabalho que apresenta hoje tão bonito, a semana que vem, 10 dias depois, já não apresenta, já tem que fazer uma nova modificação. Aquela que faz o preparado, que fica muito bom para aquela família, ela sabe assim que aquele preparado ficou muito bom hoje, mas amanhã aquele preparado não tem nenhum valor. Nós esquecemos dessas pequenas coisas assim que nós temos todos os dias. Então, tudo que nós aparentamos, nós queremos que nos reconheçam. Então, no destino, já temos o mérito do reconhecimento das pessoas, que não serve para a minha vida interna. Para a minha vida interna é de como eu fiz o preparado, de como eu arrumei aquele jardim, para a minha vida interna. Porque eu arrumei de uma maneira que eu me senti bem. Então a função que eu executo é para mim, não é para aquele. Aquele recebe o benefício, porque aquele que recebeu o alimento, ele ficou feliz, porque o seu corpo também necessitava daquele alimento. Aquele que viu aquele jardim bonito, ele também ficou feliz, porque tem uma gratidão, tem um agradecimento dentro de nós, de quando vemos coisas bonitas, uma fruta, o jardim, a beleza do céu. São valores diferentes. Então, os valores que nós queremos que as pessoas nos valorizem, então esses valores não têm finalidade para a nossa vida interna. A finalidade é a maneira que eu executo, a maneira que eu tenho possibilidade de receber aquele alimento e dentro de mim sentir agradecido. Minha visão ficou muito feliz em ver todo aquele preparado, aquele jardim. Então eu fiquei feliz de ver aquelas belezas. Então é dentro de mim. Então a obra está ligada ao seu formador, aquele que vem formando. Então muitos pensam assim que o bom é orientar, o bom é mandar, o bom é fazer. Porque enquanto a pessoa está fazendo, a cabeça dela está parada. Aquele que não faz está sempre pensando. E quando nós pensamos, nós não temos um saber com os pensamentos, pensamos qualquer coisa, depois colhemos. Que não está relacionado à época do tempo e do espaço. Colhemos, vamos colher. Colheu o descuido, então não percebeu, é problema individual. Então a pessoa tem que lembrar assim, que não justifica uma fala que a pessoa diz não sabia.
E é bom a pessoa ir lembrando assim, que toda época da nossa vida, de criancinha pequena, nós sabemos o que nós queremos. Isso é bem importante. Então, saber o que nós queremos. Então, nós sabíamos. Então, a criança queria vestir uma veste, ela não sabia a maneira de subir para tirar aquela veste, ela sobe na cadeira de uma maneira contrária e ela cai. Mas ela queria pegar aquela veste. Ela queria isso ou queria aquilo. Então, quando é pequeno, o adulto faz uma avaliação se aquilo vai ser bom para a criança, aquele tipo de brinquedo. Depois, ele pergunta para a criança o que tipo de brinquedo que ela está querendo. Quer dizer assim, as decisões nós que temos que ter a vida inteira para nós. E a gente tem que lembrar assim, que muitas vezes a pessoa não tem uma determinada decisão porque ela acha que o outro. E o outro é bem interessante. O outro está com outro horizonte, com outra perspectiva. Então o que acontece? A pessoa agora ficou prejudicada, porque ela tinha dentro dela um propósito, devido ao outro, ela não realizou aquele propósito, só que o outro agora foi para uma outra direção. O sócio, o amigo, a companheira, o companheiro, o irmão. Então é bem importante assim a gente priorizar o que é bom para a minha vida, o procedimento que eu preciso de continuar tendo. Então o destino é assim, se a pessoa descuidou, ela vai colher. E é bem importante assim, porque as orientações, a maneira de recebermos influências, a pessoa tem que lembrar que a influência é aquela condição assim como o professor e o aluno. O professor está num nível acima do aluno. Ele dá a informação, a instrução. E ele dá também a maneira da criança fazer aqueles trabalhos na moradia. Aqueles trabalhos é para aquela criança assimilar aquilo que foi transmitido. Para que vai gravando dentro dela. Então, aqueles trabalhos de casa é para essa finalidade, para gravar dentro da criança aquelas informações. Para que na sequência ela muda o nível dela. Então o destino é assim, se nós queremos melhorarmos, nós temos que saber antes aquilo que nós queremos. E é bem importante assim que nós temos que desenvolver essa capacidade de saber antes o que nós queremos. Porque se nós não desenvolvermos essa capacidade, então nós vamos ficar à mercê das decisões. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando no período de formação. A criança não tinha um propósito na moradia, nos estudos, não tinha afazeres. Então vinha um colega, chamava, vinha outro, chamava, e ele ia. Ia o dia inteiro, a tarde inteira, caminhar por ali, por aqui. Então os pais não tinham um objetivo, a criança ficou à mercê de qualquer um que viesse, que ela o conhecia. E então, o destino. E é bem importante, porque com o destino, as pessoas trabalham mais imediatamente, né? De achar assim, principalmente com coisas que prejudicam a saúde. Querer um benefício imediato. Só que com coisas que prejudicam a saúde, a pessoa vai colher 10 anos depois, 20 anos depois, é que vai ter a consequência. Porque até então o corpo tinha uma resistência que ia lutando contra aquelas consequências ruins que a pessoa ia colocando dentro do seu corpo. Como foi repetindo, vai repetindo, então o corpo ficou cansado. Os órgãos, as vísceras, não dá conta mais de atuar. Então o ciclo de vida de pessoas que procedem assim é menor, é menos anos. E um ou outro, muito raramente acontece isso, muito raramente, de um ou outro falar assim que da consequência ninguém falou para ele, do mal-estar que ele está colhendo agora. Mas anteriormente nós sabíamos aquilo que nós queríamos.
E nós conhecemos casos assim de criancinhas pequenas não querer determinado tipo de alimento. Isso é bem importante assim. Ela ter a força de não querer aquilo e o adulto não tem como. O adulto tem que dar outro alimento e não adianta dar aquele que aquela criança não quer. O que acontece? Destino. Como é que aquela criança já veio com aquele propósito de não comer aquele tipo de alimento? Agora, para a nossa caminhada na vida, nós esquecemos que nós temos uma força e que nós vamos sendo induzidos. E é bem grave assim, porque as induções sempre vêm de pessoas que têm um nível menor. Um nível menor de cultura, de financeiro, de maneira de ser, de polidez, de nobreza. E a gente recebe a orientação desses. Então o que acontece? Eu tenho que descer o nível. Então aquela referência assim de nível escolar, que fica fácil de observar, nível do empregador, do gerente, do funcionário, tem nível. Então, nós não temos essa condição assim de achar que todos nós estamos no mesmo nível. Não estamos. Na vida, a vida assemelha-se a degraus, a graus. E a gente vai observando assim, para apurar um alimento, tem que dar o grau que é necessário para aquele alimento ficar do jeito certo. Para outros motivos, para outros ingredientes, a gente vai observando assim que tem um nível. E no caso de um tambor bem grande, de um tanque enorme, tem aquela maneira assim de colher esse material em cima, colher no meio daquele tanque, colher na base daquele tanque. Aí eles fazem uma análise e adicionam aquilo que está faltando para aquele material, aquele líquido ficar homogêneo. Então esse profissional, o destino dele, ele, no conhecimento dele, ele sabe fazer essa integração para a vida dele, então para a vida de cada um de nós. Como é que nós estamos fazendo esse equilíbrio para ver o que está faltando na minha vida? Porque para todas as outras coisas nós sabemos, mas para todas as outras coisas, aquele funcionário, ele foi muito bom, agora venceu o tempo dele, ele tem que aposentar. Venceu o tempo. Agora tudo aquilo que ele fez não tem mais serventia se ele não trabalhou dentro dele, equilibrando, vendo aquilo que está faltando e colocando para que a sua vida fique equilibrada. Maneira de ser, polidez, coerência, é isso que nós levamos. Então, quando uma pessoa tem polidez, quando é uma pessoa nobre e é de conhecimento de muitos, então, quando ele vence o tempo dele, então a referência que é feita sobre esse são referências boas. Aquele que não teve um trabalho de qualificando-se para a vida, não tem nenhuma referência. Não se fala dele. Então, como é que eu estou tendo um procedimento na minha vida para que eu tenha uma condição bem importante assim, de ser lembrado pela nobreza, pela polidez, pela coerência, de ter a capacidade de encontrar comigo em paz. Toda época é bem importante assim, a gente vai observando que nada se encontra no nosso corpo físico. Porque a semana anterior, quando eu era criança, eu fui para uma localidade. E eu lembro da ida para aquela localidade, como me fez bem ir para aquela localidade, as belezas que eu encontrei naquelas estradas, naquela localidade também. Mas já tem muitas décadas, já tem poucos dias, como é que eu me sinto bem? Então quer dizer assim, é fora. Então essas memórias não estão no corpo físico. Fica bem fácil assim da gente observar um dia que a pessoa está em paz e ela vai olhar os seus olhos no espelho e ela continua olhando os seus olhos no espelho. Ela vê que não são os olhos que veem,
Então tudo está fora do nosso corpo. Então o que acontece? Qual é a maneira que eu estou fazendo para ter uma harmonia com esse meio que eu tenho para a matéria grosseira? Porque se eu tenho nobreza, se eu tenho polidez, então aquelas referências todas possibilita que eu me eleve. Mas se faltou nobreza, então entra aquela condição bem ruim, assim, das máculas. E se uma pessoa tem mácula, ela então não vai para planos elevados. Destino. É bem importante a pessoa lembrar assim, que aquilo que ela planta, ela colhe. Na agricultura, ninguém tem dúvida, mas na nossa vida diária. Então, quando a gente vê a pessoa passando por situação, e a gente vê também nas moradias, né? O pai apanhando, a mãe apanhando, a avó apanhando, também para aquele que está procedendo assim é muito ruim. Então aquele que está tendo esse procedimento é muito ruim para ele. Mas aqueles que estão recebendo esse procedimento, qual é a falha que eles tiveram lá atrás? Não posicionaram, não criaram um distanciamento, descuidaram durante a vida, aceitaram aquilo que foram dando a eles. E é bem grave assim, porque quando eu vou aceitando aquilo que vão me dando, eu não trabalho. Então, se eu não trabalho comigo mesmo, de ir vendo o meu caminho, então o que vai acontecendo? Eu vou atrofiando as minhas qualidades. A mesma coisa acontece com o animal. Então o cachorro fica no caminho e ninguém o retira dali, ele vai ficando. Para aquele cachorro é muito ruim, porque ele vai descuidando da qualidade que ele precisa de continuar tendo, que é aquela condição bem importante de encontrar-se alerta, que não está relacionado a tamanho de cachorro, a raça do cachorro. O cachorro, a especialidade dele é manter-se alerta, é vigilância. E se nós atrapalhamos a vigilância dele, então nós interferimos na vida daquele animal. E é bem grave assim, porque quando tem uma interferência, nós prejudicamos. Então aqueles que formaram os filhos e não deram para os filhos aquela condição de trabalhar dentro deles, ensinou para esses filhos somente a condição de sobrevivência para a vida de matéria grosseira, mas para a vida dele, para a vida do filho, da nobreza, da polidez, da coerência, do distanciamento, do grau que existe. Então a pessoa fica descuidada na vida. Mas cada um tem que lembrar assim, que não tem importância a pessoa não ter recebido isso. Tem importância agora ela não trabalhar com ela. Então o nosso ontem não tem significado. A significação está como eu me encontro agora trabalhando. Então o meu momento é agora. Então da agora para frente, porque se eu vou trabalhando da agora para frente, se eu vou melhorando, então as coisas vão fluindo melhor. E essa condição é bem importante assim. Vai fluindo melhor na maneira de sobrevivência, na maneira de relacionamento, vai tendo um distanciamento das coisas que não apresentam um saber. Isso é bem importante assim, porque se não apresentou um saber, pode ser de conduta, de maneira de ser, de maneira de apresentar, da linguagem. Então, se eu não distancio disso, eu não melhoro aquilo, mas eu sou levado para baixo. Eu tenho que fazer adaptação. Isso fica bem fácil assim da gente ver os jovens numa fase da idade, quando relaciona com todos. A gente vai observando assim que aqueles que não têm polidez também se encontram ali no meio, com a facilidade de palavras pejorativas. Então aqueles que são mais polidos um pouco, daqui a pouco eles estão falando daquela maneira. Isso é muito grave. Então não tem essa condição assim de querer achar que no relacionamento vai ajudar aqueles com quem eu estou relacionando. Não tem. Mas eu vou descer junto àqueles que já não apresentam uma qualidade nobre, polida. Destino.
esse trabalho interno de ver como é que eu sou, de observar o terceiro mandamento, de como eu me encontro usando o terceiro mandamento. Porque nós sabemos assim que aquele jovem, no período de formação dele, ele tem uma habilidade motriz e tem uma capacidade de memorização, de facilidade de cálculos. Então ele vai trabalhando na vida assim. Mas aquele que já se encontra mais amadurecido, entra naquela condição de poder ser um instrutor. Porque ele já não conta mais com aquela mobilidade daquele corpo. Ele já não tem mais aquela necessidade de usar o seu raciocínio para aqueles cálculos, para aquela maneira. Então, essa naturalidade existe. Mas toda a época da nossa vida, a gente pode observar assim que anteriormente, ou atualmente ainda deve ter algum dos pais assim, que levavam os filhos para a cama à noite e faziam com eles lá aquilo que eles aprenderam nas igrejas. Precisa de ver se aquilo que foi aprendido tem uma finalidade, porque é muito comum criança acordar à noite e ir para a cama dos pais. Para a criança ter acordado à noite e ir para a cama dos pais, o sonho que aquela criança teve não era um sonho bom, porque se fosse um sonho bom, então ela não acordaria, ou se ela acordasse, ela queria voltar a ter a continuação daqueles sonhos. Então, se foi para a cama dos pais, está querendo o resguardo, está querendo a proteção dos pais. Então, essa maneira que nós tínhamos que desenvolver agora de trabalhar dentro de nós, para nós termos algo para transmitir para os nossos conhecidos, ou para aqueles que têm filhos pequenos ainda, ou no nosso ambiente de trabalho, de sermos de maneira diferente. Então a pessoa acha assim que tudo é muito fácil. Não é muito fácil. A gente vai observando assim, aqueles que têm sucesso no seu profissional, na maneira de ser e do jeito que ele trabalha, fica bem fácil assim. Tem uma fala que fala assim que a pessoa teve 96% de transpiração e 4% de inspiração. Quer dizer que para a pessoa ter transpirado, ela teve que ter movimentado, ela teve que ter pensado, ela teve que ter feito cálculo, ela teve que ter as habilidades para fazer tudo aquilo, para ela encontrar-se nesta condição de ter uma referência. Mas para a vida dela, como é que ela está fazendo com ela? E essa maneira da nossa vida interna, ela é bem interessante porque a pessoa estava caminhando e é muito comum a gente conhecer pessoas que procederam assim. E ela machucou uma parte do corpo, ela tropeçou, ou ela esbarrou, ou a porta fechou na mão dela pelo descuido que ela estava tendo, ela não se encontrava presente onde ela se encontrava. Então, ela machuca a mão e ela usa expressões ruins e ainda bate a mão novamente naquele lugar que ela machucou. Então, essa maneira que existe de ter uma punição para nós. Então, em vez da pessoa refletir do cuidado que ela precisa de continuar aumentando esse cuidado, de aumentar a atenção, de perceber que ela se encontrava ausente com os seus pensamentos, nós não fazemos esse trabalho. Nós queremos ali um efeito imediato da consequência que nós ocasionamos. Para a pessoa ser feliz, ela tem que ter paz. Para ela ter paz, ela tem que ter a segurança do livro Na Luz da Verdade. Então, ela vai caminhando para a vida, durante a vida, tendo esse trabalho das reflexões do terceiro mandamento, que é o dia do Senhor. Então, fazer esse trabalho, e a gente pode observar assim, que nós arrumamos tempo para o passeio, para a atividade física, para o corpo de matéria grosseira, para ver o que esse corpo está necessitando, nós não vemos. Nós só vemos quando temos a consequência da diminuição da saúde, de uma dor, de não poder contar com aquele corpo. Naquele empenho que nós fazíamos num período recente, nós vemos assim que aquele empenho diminuiu, porque não temos mais aquele vigor. Então, essa decadência
é um processo decadente que nós estamos vivenciando já há milhares de anos, porque aquilo que plantas hás de colher, essa referência Jesus trouxe há 2000 anos. E nós não fazemos referência daquilo que nós estamos colhendo no momento e como nós podemos melhorar essa colheita. A vida é bem importante assim. Cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho. E é bem importante porque a pessoa pode ter filhos, pode ter o companheiro, a companheira, pode ter muitas pessoas à sua volta, mas ela se encontra só e a gente vai observando assim. Toda época nós estamos sós. Então aqueles adultos, na formação daquela criança muitas vezes o adulto manda ela ficar sentada naquele lugar para ela ficar quietinha, para ela pensar. Eles ainda usam o termo assim, senta lá para você pensar um pouco. Quer dizer, que a criança se encontrava desorganizando a moradia, desarmonizando. Então o adulto tirou ela daquele comportamento e pôs ela lá no canto para ela ficar sentada, para ela ficar pensando. Evidentemente que a criança possivelmente não sabe pensar, mas ela tem um reflexo que ela teve que ficar quieta lá um tempo. Então essa maneira que nós temos a facilidade de não valorizar, de ver assim que somente dando aquela punição, achamos assim que vai ser suficiente. O suficiente é desenvolvendo uma capacidade interna para ter uma diferença, mostrar uma diferença. Então, para mostrar uma diferença, naturalmente aquela criança vai para baixo, aquela criança não vai para cima, porque se ela perdeu a referência de uma maneira de ser, porque ela está trazendo desarmonia, então a referência agora é que o adulto tem que ter uma diferença dentro dele. Destino. Então os fios do destino, nós estamos entrelaçados. Então ter a capacidade de harmonizarmos com a vida, com a nossa maneira de ser, e ter aquela condição bem importante assim, que não tem importância o ontem da vida da pessoa, tem importância de como ela está trabalhando agora. Porque a gente sabe assim que se uma criança descuida, ela acabou de tomar um banho e por descuido dela, ela então sujou a roupa novamente, se sujou, o adulto chama a atenção dela. Se não foi descuido, o adulto providencia outro banho e outra roupa para aquela criança. Muitas vezes ainda pode fazer um comentário. Então, quer dizer assim, a maneira de melhorarmos o nosso destino. E essa maneira a pessoa é que tem que trabalhar. Porque os fios do destino, independente da época. Então, quando fala que uma criança nasceu doente, ou uma criança se encontra doente, então nós só vemos ali aquela condição daquele período. Nós não fazemos uma reflexão. A criança nasceu doente, mas aqueles pais não tinham um costume bom, aquela mãe ainda fez dieta no período de gestação, ela não alimentou para formar aquele corpinho, os alimentos adequados. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Então aquela criança já vem com limitação de saúde, mas aqueles pais já não tinham costume bom. Então a genética. Então aquele espírito que agora vem com essa limitação, também numa época anterior ele teve esse procedimento. Ele está colhendo agora. Agora vai ser ruim para aqueles pais também, porque aqueles pais terão o sofrimento de ter que cuidar daquele corpinho doente. Mas nenhum pai faz a observação do costume que ele está tendo, do costume que ele teve. E esse costume é bem grave assim, porque em todos os casamentos a gente vê bebida que contém álcool. Então como é que a pessoa pode ter uma qualidade de esperma, uma qualidade de óvulo? Então o destino está relacionado a essa conduta que nós temos de não vermos assim que aquele agricultor, ele faz uma seleção das sementes que ele vai utilizar. Isso é físico. Agora, como é que vai ter filho sadio se não fez um trabalho anterior? Agora, no presente, na condição que nós nos encontramos, o procedimento que nós temos que ter para ter uma saúde,
para ter um bem-estar, para ter um equilíbrio. É agora, no presente. Então, em épocas anteriores, não tem importância tudo aquilo ter acontecido. Tem importância agora, o procedimento que eu estou tendo. Porque se o meu procedimento for um procedimento coerente, entra naquela condição boa. Quer dizer assim, a minha mudança interna mudou minha frequência. Então aquela colheita que eu tinha que colher, agora ela vem de uma maneira melhor. Então a nossa vida, ela é bem simples assim. Cada um é que tem que fazer um trabalho com ele mesmo.